Feche seus olhos neste momento e vamos estar orando a Deus. Santíssimo Deus, Pai querido, são tantas as situações da nossa vida em que muitas vezes ficamos angustiados, noites acordados, imaginando como será o dia de amanhã, imaginando como será essa nova semana, onde ficamos pensativos, onde se encontra a verdade neste mundo. Se há um perigo real onde estamos vivendo por esse vírus, ou se o perigo real é a questão financeira por causa do comércio, por causa dos trabalhos que estão sendo perdidos. São tantas, Senhor, as nossas ansiedades. E só existe um lugar onde nós podemos depositar, onde nós podemos colocar a nossa confiança, a nossa vida. E é em Teus braços, neste momento, que colocamos todos os nossos anseios, que colocamos todas as nossas angústias, que colocamos, Senhor, a nossa vida, para que o Senhor possa nos acalmar, para que o Senhor possa nos dar a verdadeira e única esperança, que é a certeza de um dia sairmos deste mundo problemático e estarmos logo contigo nas mansões celestiais. Bem-estar, Senhor, com cada doente, com cada parente, com cada familiar, com cada pessoa que temos contato, que necessitam das nossas orações, que necessitam do seu toque. Vem estar com cada família, com cada pai, com cada filho, com cada esposo, esposa, com cada parente, com cada amigo, com cada vizinho. São tantos, Senhor, as necessidades que este mundo tem. E nós só podemos encontrar essa paz em Ti. Por isso, neste momento, que o Espírito Santo invada, possa inundar, possa nos preencher, possa nos completar com o Espírito Santo, a Tua igreja. Sim, a Tua igreja que está em cada casa, em cada lar. Que a Tua igreja que neste momento está reunida, Senhor, nos lares, através dessa tecnologia online, através dos seus aparelhos, que o Espírito Santo se faça presente e traga a paz que todos nós almejamos. Seja presente na vida de todos, é o que pedimos por Jesus. Amém. Vamos então abrir a Bíblia. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 6. Nós vamos estudar hoje a abertura dos 7 selos e vamos nos encontrar na história aonde nós estamos na Bíblia. A Bíblia nos mostra historicamente qual o capítulo e qual o versículo que nós encontramos. Eu quero ler com vocês aqui um comentário, um estudo sobre Apocalipse, temas introdutórios. Foi um estudo feito por 114 teólogos em 1980. E eu quero ler com vocês a página 209, algum parágrafo, e o parágrafo também da página 210 e 211. Diz assim, falando sobre Apocalipse, o capítulo 6, ou sobre os 7 selos. Os selos são sequenciais, representando eventos sucessivos ao longo da era cristã. Isto é evidenciado pela ordem da visão. Os selos são abertos um após o outro, não todos ao mesmo tempo. Então, os selos apresentam uma progressão geral da história, em vez de uma cronologia detalhada. O que esses teólogos também chegaram a um parecer final? O item 7, na página 210. O primeiro selo representa o início da mensagem do Evangelho no primeiro século. O quinto selo representa as perseguições da Idade Média. E o sexto selo se relaciona com os sinais da segunda vinda de Cristo. Daqui a pouco nós vamos detalhar mais sobre isso. Os sinais celestiais do sexto selo podem ter causas físicas naturais, contudo eles são eventos significativos, porque ocorrem no tempo certo em conexão com o final do período de 1260 anos da supremacia papal e da perseguição. Então nós temos isso na página 211. E tem um quadro aqui. Então repare que no estudo sobre Apocalipse, esses teólogos, eles chegaram à conclusão de que os 7 selos, eles, por serem abertos sequenciais, eles demonstram uma ordem que
Cada selo acontece após o primeiro ter ocorrido e não ao mesmo tempo tudo. Isso demonstra que também não é somente uma ideia cronológica detalhada, mas de forma geral para entendermos. É bom entendermos a linha de pensamento do hebreu, naquele período. A maneira de eles escreverem, a maneira de eles demonstrarem o seu pensamento, quando eles escrevem algo, e quando eles vão escrever novamente, eles voltam para aquilo que escreveram, pegam detalhes e ampliam. Se nós formos ver isso, por exemplo, em Daniel, no livro de Daniel, e se você acompanhar capítulo por capítulo, você vai perceber lá, nós temos o sonho da estátua. Depois Daniel tem outras visões, ele que não pega todos os detalhes da estátua, mas pega ideias, ele pega a cronologia e amplia o conhecimento. E Apocalipse é a mesma coisa. Nós entramos no capítulo 1, onde nós temos o Deus, ou Jesus Cristo, melhor falando, no meio das 7 igrejas. Nós, no capítulo 2 e 3, nós temos a descrição das 7 igrejas, mais detalhada do capítulo 1, que são as eras em que a igreja passou. E entramos no capítulo 4 e 5, onde nós vemos a visão do trono de Deus, onde nós vimos ali que Deus está segurando um livro e que ninguém pode abrir. E João começa a chorar, e então vem um ancião e avisa João que o leão de Judá, e João olha, tem a fisionomia de um cordeiro, que foi morto, que é aquele todo-poderoso e aquele que também é amoroso, que morreu pela humanidade, pode abrir. E Jesus, então, ele pega o livro com os 7 selos, e nós explicamos também que o livro naquela época era em formato de papiro, uma folha enrolada, onde se botava ali uma cera derretida e selava aquele livro. Então, só podia ser rompido a pessoa que recebia a carta. E esse livro, ninguém tem condições de abrir, a não ser aquele que morreu pela humanidade. E assim iniciamos, então, o capítulo 6. E eu quero ler com vocês, então, já os 2 primeiros versículos, para entendermos, então, a abertura dos 7 selos. Diz lá: Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Nós temos aqui então o primeiro simbolismo do primeiro selo. O cavalo branco, nós temos por natureza de entendemos que o branco representa pureza e o cavalo branco ele representa vitória. Cristo é o que está à frente ou acima desse cavalo. Cristo é o cavaleiro. Nos dias em que Apocalipse foi escrito, no tempo em que João estava na ilha de Patmos, o cavalo era o meio de comunicação mais rápido. Talvez hoje, como nós temos os aplicativos de mensagens, como o WhatsApp, era o meio mais rápido que se conhecia naquela época. Além de que o cavalo era também uma arma, ou um método, ou uma maneira de se usar na guerra. Os exércitos que tinham cavalos eram os exércitos mais fortes. Portanto, naquela época, o cavalo era símbolo de rapidez e símbolo de poder ou de vitória sobre o inimigo. E aí nós temos então o cavalo branco com o seu cavaleiro Jesus Cristo em cima dele, representando não só um vitorioso, mas também um tempo de paz, um tempo em que há vitória. Interessante que tem um símbolo, nós vemos aí no verso 2, existe um símbolo que tem nesse cavaleiro. Ele está com um arco na sua mão e também é-lhe dado uma coroa. Olha, a coroa ela é dada para o comandante, ela é dada para a pessoa após a vitória. Já esse cavaleiro, ele adentra a história ou a visão de João, já com a coroa sendo lhe dada. O que quer dizer? Que já lhe está garantido a vitória. O primeiro selo demonstra o período da igreja em que a vitória já estava garantida, pois Jesus Cristo já tinha ressuscitado e assim já tinha pago o preço do pecado.
O primeiro cavalo é alusão aos triunfos da igreja apostólica, do período aí 33, 34, até o ano 100 depois de Cristo. A igreja cristã era uma igreja pura, era uma igreja sem erros, uma doutrina totalmente pura, vinda de Cristo e dos seus discípulos, conduzida e pregada a todo mundo. Por isso que a vitória, ela já está garantida, pois Cristo é o cavaleiro que recebe a coroa, que está ali com o arco como vencedor. A conquista, ela não é por meio de argumentos. O próprio Jesus, na Bíblia, várias vezes ele nos diz isso. Ele diz, vocês são meus... Jesus não diz, vocês são meus advogados. Ele diz, vocês são minhas testemunhas. Nós não vamos ganhar a batalha por Cristo. Nós não vamos advogar por Cristo. Mas nós vamos testemunhar do que Cristo já fez. É por isso que foi uma mensagem do primeiro selo, do primeiro cavalo, o cavalo branco, o cavalo da pureza, que representa a igreja de Éfeso, a igreja pura que pregava o evangelho e que foi a maior expansão da pregação do evangelho ao mundo conhecido. Vamos então agora ao segundo selo, verso 3 e o verso 4. Verso 3 e o verso 4. Diz assim: quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dado uma grande espada. Diferente do primeiro, agora nós temos o segundo selo, que representa um outro período da história da igreja, mas com uma cor totalmente contrária ao branco. O branco, pureza, nós temos o vermelho. Vermelho simboliza sangue, corrupção, representa o pecado. Esse cavaleiro, representa a igreja, ela começando a se aparecer, ela começando a querer tomar o poder, ela começando a se prostituir com as falsas doutrinas. Ela representa a igreja em estado de corrupção. Se nós pegarmos a cor vermelha na questão individual também, nós podemos ver a questão da vida individual e espiritual. A igreja, ela começa a incorporar, e isso é interessante nós pensarmos para hoje também. Se a igreja, ela começa a incorporar doutrinas pagãs e abandona a pureza da verdade, será que eu hoje também não estou incorporando algumas doutrinas ao meu bem desejo? Será que eu hoje também não estou colocando os meus desejos nas doutrinas certas de Deus, na maneira de adorar a Ele? Não que a Bíblia nos ensine como orar, que tem que ser em posição de joelhos, tem que ser em pé, deitado, mas a Bíblia fala de reverência. A Bíblia fala de um estado de espírito para entrarmos em comunhão com Deus. Será que muitas vezes eu não estou colocando o meu gosto pessoal? Eu estou dando um exemplo simples na oração, mas isso é muito mais amplo do que uma oração. Será que eu não estou colocando o meu gosto pessoal em algumas questões, como a oração, por exemplo? Ah, não, oração de joelho, ah, não, eu fico em pé, meu joelho cansa, meu joelho não. Eu gosto de orar deitado. Não é o que eu gosto, é a maneira como eu me viro, a maneira como eu me coloco diante de Deus, de maneira humilde, de maneira a entender que Ele é Deus e eu sou aquele que necessita desse Deus. A igreja, esse período em que ela abandona a pureza da verdade, esse período do segundo selo de corrupção dos princípios básicos da igreja, ela se estende do ano 100, com a morte do último discípulo, e vai até o ano 313, que também, pelo vermelho ter o símbolo de sangue, é o período em que a igreja mais sofre perseguição. E é importante isso aqui, porque na perseguição nós temos a diferença, ou nós temos a separação do que é certo e do que é errado. Por quê? Porque se eu e você começamos a ser perseguidos, começa a ser colocado em ponto o que nós acreditamos. Então, se
coloca em risco a minha idoneidade, coloca em risco a idoneidade da minha família, eu tenho que escolher entre a idoneidade, a preservação ou aquilo em que eu acredito. Se eu não acredito, se eu não estou firmado na palavra de Deus, eu deixarei que possam fazer mal contra mim, contra a minha família, por aquilo que eu não acredito. E a perseguição é uma maneira de separar. E o segundo selo, o período do cavalo vermelho, o cavalo que simboliza sangue, o cavalo que a igreja ela começa o quê? Com a perseguição, o justo continua sendo justo. Mas aquele que está misturado, como se nós fôssemos lá, na segunda igreja, no capítulo 2 de Apocalipse, nós começamos a entender que é a sinagoga dos judeus, aqueles que se dizem ser cristãos, mas que só estão ali, mas não são. Quando passa a diversidade, quando passa os problemas, começa então a entrar o erro. Nós podemos ver isso, por exemplo, por causa da perseguição até o ano 313, quando tem o Edito de Milão, em que a perseguição é proibida aos cristãos. Mas nesse período, a igreja cristã, ela começou a não querer se identificar com os judeus. Por quê? O cristianismo veio do judaísmo. O cristianismo veio de Jesus, que era judeu, e dos discípulos, mas que o evangelho deveria ser pregado a todo mundo. E Roma começou a perseguir os judeus. Qual era o princípio básico que identificava o judeu? Qual era? Era a roupa? Era o local onde viviam? O local onde viviam também existiam pessoas de outro local. Mas existiam pessoas que viviam naquele local, diferente de judeu. O que diferenciava o judeu do restante? O sábado. O sábado diferenciava o judeu de todas as outras comunidades, de todos os outros países, de todos os outros locais geográficos. Então, se os romanos estavam perseguindo os judeus, e se os cristãos também guardavam o sábado, os cristãos eram confundidos como judeus. Então, para que eu não sofresse a perseguição, não, eu guardo o sábado, mas eu sou cristão, eu sou gentil, eu não sou judeu. E Roma está me perseguindo por achar que eu sou judeu. Então vamos começar a fazer um culto especial em outro dia. Vamos fazer o melhor culto nosso, vamos adorar a Deus o dia da sua ressurreição, por exemplo, o dia em que ressuscitou. E eles começam a entrar falsos ensinamentos, ou dar ênfase naquilo que não é a ênfase de Deus, para poder então sair da perseguição. A igreja que se corrompe, e é uma igreja que também sofre perseguição pelaquilo que acreditava. Terceiro selo, vamos lá, então vimos o primeiro, vimos o segundo, né? O primeiro equivale à nossa igreja de Éfeso, a segunda equivale à nossa igreja de Esmina, se eu não estou enganado, isso. E agora nós vamos ver a nossa o terceiro selo, versos 5 e 6. Diz assim: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo agora preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi com que voz no meio dos quatro seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Não danifique o azeite e nem o vinho. Bem, o preto é totalmente contrário ao branco, é o símbolo das trevas, o símbolo do período em que a igreja viveu a maior treva da sua história. O cavaleiro, ele representa, esse cavaleiro, o Império Romano, dando poder para a igreja crescer e tomar à frente do poder, não só civil, mas também espiritual. As doutrinas pagãs, elas começam a tomar lugar das doutrinas verdadeiras. Elas começam a tomar lugar da pura igreja primitiva. Esse é o período da igreja de 313, com o Edito de Milão, até o ano 532, 8 depois de Cristo, que nós explicamos aqui, é quando o cerco dos visigotos, os ostrogotos, agora eu confundi o nome, mas quando eles fizeram cerco a Roma cristã, e Roma venceu esse cerco, a igreja cristã romana, ela toma como se perante todos, ela é consolidada como poder maior. E aí o imperador Justiniano, ela passa o poder para a igreja romana,
a igreja cristã romana, né? A balança é o símbolo da justiça. A utilização desse símbolo demonstra que a igreja e o Estado estariam unidos agora para exercer a autoridade judicial. Isso foi tão verdade que os imperadores romanos, eles começam pouco a pouco, desde Constantino até Justiniano, a entregar a autoridade judicial ao bispo de Roma. E nessa visão, João tem uma visão da balança na mão do cavaleiro, uma visão da mão segurando a balança. Mas no mesmo contexto, nós temos falando das medidas. Uma medida de trigo por um denário e 3 medidas de cevada, ou como um denário. Aqui nós podemos ver que a alimentação normal que se usava naquele tempo era o trigo. Trigo é o símbolo da palavra de Deus. A cevada era uma alimentação mais usada pelos pobres, pelos mais necessitados. Isso demonstra que a palavra de Deus, ela começa a se tornar mais escassa. O que quer dizer? A palavra rica, o trigo, um alimento mais rico, mais forte, que era usado naquele tempo, e o que os pobres não podiam comprar, usavam a cevada. E agora nós podemos ver que o denário, nós podemos ver que uma medida de trigo é a mesma medida de 3 de cevadas. Há uma ausência de trigo e há uma abundância da cevada. A palavra de Deus, ela começa a ser trocada. Ela começa a ter o valor da mesma abundância de muito da palavra pagã, da palavra mais pobre, da palavra das tradições. E aí fala, não mexe no azeite e termina lá, não mexe no azeite e no vinho. Símbolos do Espírito Santo, símbolo do derramamento do Espírito Santo. Não danifique o azeite e reclama que não se pode invocar o nome de Cristo e do Espírito Santo quando se prega o erro e a tradição dos homens no lugar da verdade. É a igreja em que não consegue, ou mesmo que invoque o nome de Deus, está invocando de maneira errada. E é o período então que a igreja ela se consolida totalmente, saindo do seu intuito, do cavalo branco, da igreja de Éfeso, da igreja de pregar o evangelho, e agora a igreja que começa a tomar o poder e começa as pessoas se concentrarem na igreja e não apontar para Cristo. E aí entramos no quarto período, o quarto selo, o versículo 7, diz assim lá, e o versículo 8, diz assim, quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem, e olhei, e eis um cavalo agora, amarelo, e o seu cavaleiro sendo esse chamado morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. O cavalo amarelo é um simbolismo da morte. O cavalo é representado pela igreja cristã medieval, período em que a igreja mais teve a corrupção. De uma igreja pura, do cavalo branco, de uma igreja perseguida, do cavalo vermelho, da igreja que começa a se corromper e tomar o poder do cavalo preto. Agora nós entramos no cavalo em que a igreja, ela da perseguida, ela começa a perseguir. A igreja ela é perseguida pelos pagãos. A igreja ela começa a tomar o poder e ela começa no terceiro cavalo a perseguir os pagãos. É tanto que o paganismo ele deixa de existir e se torna cristão. Só que agora nós temos o quarto período em que a igreja ela começa a perseguir os próprios cristãos. A igreja ela se corrompe de tal maneira que ela começa a perseguir os verdadeiros cristãos. É nesse período que nós temos, por exemplo, Pedro Valdo, que fundou os valdenses, que é aqueles que se escondiam nas montanhas da Suíça, em outras montanhas, e ali eles mantinham a palavra de Deus fiel, decorando boa parte ou quase toda a palavra de Deus. Cristãos perseguindo cristãos, período de 538, com a tomada do poder da igreja de Roma, ao período de 1517, quando Constantino ele prega as 95 teses ali sobre o portal da igreja na Alemanha. Esta é uma prova real de como nós podemos chegar quando nós começamos a colocar a nossa tradição, o nosso gosto no lugar de Deus.
Essa igreja, esse período, representa o período em que talvez hoje, eu e você, nós começamos a olhar para aquele irmão que está jejuando, para aquele irmão que vai mais à igreja, para aquele irmão que busca mais a palavra de Deus, para aquele irmão que tenta andar mais próximo de Deus, nós começamos a falar, ah não, esse irmão tem alguma coisa escondendo, esse irmão tem alguma coisa de errado, não pode ser. Começamos a querer perseguir aqueles que são fiéis a Deus, ao invés de nós queremos mudar a nossa vida e seguirmos o mesmo exemplo de estarmos mais próximos de Deus. É o período em que a igreja efetuou uma grande chacina, levou multidões à sepultura, ao inferno ou Hades, como diz algumas versões da Bíblia, onde designa o lugar dos mortos ou a sepultura. E nesse elo, agora nós vamos entrar no quinto selo, do verso 9 ao verso 11, nós vamos entrar no quinto selo, que é uma continuidade do quarto selo, porque o quarto selo foi o período em que os cristãos foram mortos pelos falsos cristãos. A igreja se corrompe e ela mata agora, através da Inquisição, ela mata os verdadeiros cristãos. Agora vamos ler o verso 9 ao verso 11. Diz assim: quando se abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó Senhor, soberanos, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Para entendermos primeiro essa parte do quinto selo, nós temos que entender o primeiro termo aqui que aparece, alma. O que significa alma debaixo do altar? Primeiro, o que significa o termo alma? A palavra alma, nosso texto aqui, Apocalipse, ela vem do grego psique. Psique. É mencionado 103 vezes no Novo Testamento. E o psique, ele é traduzido em inúmeras passagens no Novo Testamento com a palavra pessoa. Por exemplo, referindo-se aos convertidos no Pentecoste, é dito que naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, ou psique, 3.000 pessoas, Atos 2:41. Fica claro então que João teve a visão das próprias pessoas que foram martirizadas no quarto selo. Então o quinto selo são as pessoas que foram mortas no quarto selo, período da igreja medieval, e ali elas estão agora reclamando. A segunda pergunta nós temos que fazer: existe algum altar de sacrifício no céu? Porque alguns dizem que quando a pessoa morre, ela vai para o céu. Então, aqui alguns usam esse texto dizendo que as almas debaixo do altar são as almas que foram para o céu, as pessoas que foram para o céu, e ali estão. Olha, não existe nenhum altar para sacrifício no céu. A expressão que João usa aqui, debaixo do altar, as almas que foram mortas, ela se refere ao período da perseguição papal, que deve ser entendido como afirmativa de que aqueles que estão debaixo da terra, em seus sepulcros. A tradição judaica também demonstra de que aqueles que morreram estão enterrados debaixo do altar de sacrifício. E outra coisa, pode haver espírito de vingança no céu? Porque as almas, as pessoas que estão ali mortas, elas falam: até quando o Senhor não vai nos vingar? Qual a lógica de nós estarmos no céu? E se a Bíblia fala que após o milênio nós estaremos no céu e os ímpios serão mortos pelo fogo, como eu posso pedir que Deus possa vingar se eu estou no céu e as pessoas injustas estão sendo queimadas? Vingar o quê? Se já estão sendo mortas naquele momento. Essas almas não poderiam estar clamando por vingança. Essas pessoas, elas estão esperando. Por isso que a Bíblia fala: esperem um pouco mais, até que se complete o número dos seus conservos. Está lá no final do verso 11. A frase repousa por um pouco tempo é uma evidência que não poderiam estar no céu, mas está em seus sepulcros, esperando o dia da ressurreição. O quinto selo, voltamos. O primeiro selo é o período da igreja pura, o cavalo branco. O segundo selo, o cavalo vermelho, representa a igreja sendo perseguida e começa a entrar a corrupção. O terceiro selo, o cavalo preto, demonstra a igreja tomando o poder e ela já corrompida.
A primeira igreja, ela é pura. A segunda igreja, ela é perseguida pelos pagãos. A terceira igreja, ela é perseguida, ela começa a perseguir os pagãos. O quarto selo, o amarelo, ela persegue os cristãos e mata. E o quinto selo mostra esses cristãos martirizados, dizendo: até quando nós devemos esperar? E Jesus fala: espere um pouquinho, que vai acontecer. E agora nós entramos no ponto principal, do verso 12 ao verso 17, que é a explicação do sexto selo e onde nós estamos na história. Vamos ler o finalzinho, estamos encerrando. Diz assim: vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes. E lhe disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira dele, e quem é que pode suster-se? Reparem que a abertura do sexto selo é a volta de Jesus. É um período que ainda não aconteceu, mas é um período que já aconteceu. Espera aí, pastor, já aconteceu ou não aconteceu? Vamos entender. Verso 12. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, sobreveio grande terremoto. Os teólogos e todos que estudam a Bíblia datam como sendo o terremoto de Lisboa, na capital de Portugal, no século XVIII, no dia 1º de novembro de 1755. O maior terremoto da história, colocado naquela época, foi destruída em 6 minutos boa parte da cidade, abalando cidades da Europa e da África. Então já aconteceu. O sol se tornou negro como saco de crina, e a lua toda como sangue, e as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada pelo vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O dia escuro aconteceu no dia 19 de maio de 1780, no estado de Connecticut. A noite seguinte ao dia escuro, a lua se mostrou vermelha como sangue. E no dia 12 de novembro de 1833, uma tempestade de estrelas cadentes irrompeu sobre a Terra, e a América do Norte recebeu o maior impacto desse chuveiro de estrelas, mas sentido também até a Inglaterra. Reparem, também já ocorreu. Agora, vamos ler o verso 14. Diz lá: e o céu recolheu-se como pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Isso ainda não aconteceu. Repare, estamos vivendo o período da história profética entre o versículo 13 e o versículo 14. Se você quiser colocar, coloca um ponto assim: eu e você estamos aqui, ó, no verso 13, no final do 13 e início do 14. Reparem que, se nós compararmos com Mateus capítulo 24, um evangelho sinótico, ou profecias sinóticas, nós podemos ver de que já ocorreu sinais apontados em Mateus 24, com exceção de um, do evangelho ser pregado a todo mundo, então virá o fim. Então reparem que os sinais já ocorreram. Não é uma gripe, não é um vírus do Covid-19, ou coronavírus, que vai determinar agora que Jesus vai voltar. Pois os sinais já ocorreram. O que falta para Jesus voltar não é um grande vírus, não é um grande terremoto, uma grande tempestade, não é o sol escurecer, não é a lua ficar em forma de sangue, não são as estrelas caírem, não são aparecerem falsos profetas, pois tudo isso já ocorreu. O que falta hoje para Jesus voltar é o evangelho ser pregado a todo mundo. É eu e você darmos o testemunho. É eu e você fazermos a nossa parte. Não como advogados de Deus, mas sim como testemunhas de Cristo, pregando o que Ele fez e está fazendo para nos salvar. Porque nesse dia, aqueles que não aceitarem, quando o céu, como um rolo, lembra que eu falei que é um papel em que ele é enrolado, o céu será enrolado, onde nós poderemos ver o universo, e no universo Cristo vai voltar, e as pessoas que não acreditarem em Deus, aqueles que não são testemunhas, aqueles que nós voltamos em Apocalipse capítulo 1, que não são servos de Deus, que não leem, que não ouvem, que não guardam as profecias que nelas estão escritas, aqueles que não entendem o livro de Apocalipse, porque não leem, não ouvem, não guardam, aqueles que não estão de acordo com os princípios de Deus, aqueles que não são as suas testemunhas, ao eles verem essa cena, o que diz aqui no sexto selo? Vão entrar nas cavernas e vão dizer: montes, caí sobre nós, pois não suportamos a glória daquele que está vindo. É o dia da volta de Jesus. E interessante, e esse é o ponto principal, é que esse dia, você e eu, acreditando ou não, estando preparado, não vai ocorrer.
A grande diferença é se eu e você nos colocamos à disposição de Deus, como suas testemunhas. Se nós acreditamos que Ele está no nosso lugar pelos nossos pecados, se Ele morreu pelo meu e pelo seu pecado. Não é eu estar em quarentena agora, alguns perguntando, será que é o fim do mundo, e agora o desemprego, tudo. Tudo, isso é o princípio de dores. E eu falei isso ontem no pôr do sol, quando está lá em Mateus 24. Isso é o princípio, calma. Coisas piores vão acontecer. Você acha que o Covid é o pior? Coisas piores irão acontecer. E se você acha isso ruim, é por você e eu estamos focando no lugar errado. Estamos focando nos atos, estamos focando nas pragas, ao invés de estarmos focando em Cristo. Porque uma coisa eu quero ter certeza, que no dia que Jesus voltar, eu não quero entrar nas cavernas e dizer monte cair sobre nós, mas eu quero olhar para o céu, e junto com você que está me ouvindo nesta manhã, e junto com a minha família, e junto com aqueles que eu amo, nós olharmos para o céu e dizemos, este é o nosso Deus a quem aguardamos. Essa é a maior esperança que nós devemos ter. Por isso que o verso termina assim, o verso 17, porque chegou o grande dia da ira deles, quem é que pode suster-se? Quem é que pode suster-se? Nós iremos retornar com o capítulo 7, respondendo essa pergunta. Quem é que pode aguentar? Quem é que pode ver essa cena? E eu espero que seja eu e você. Querido, querida, querido irmão, querida irmã, amigo e amiga que está me ouvindo neste momento, não se preocupe com o Covid. Não se preocupe com o seu emprego. Não se preocupe com os problemas que você está passando. Se você confiar a sua vida em Deus, Deus tem um plano muito melhor para mim e para você. Devemos fazer a nossa parte, é claro. Devemos buscar. Mas a nossa esperança está em Cristo Jesus. Porque este mundo vai passar. E aqueles que estão preocupados com as coisas deste mundo, eles entrarão nas cavernas e temerão a volta de Jesus. Mas aqueles que não estão preocupados com o vírus, mas preocupados na sua vida em Cristo, levantarão os braços aos céus, porque esses poderão suster-se diante da volta de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de nós. Que nós possamos estar sustentados por Cristo na sua volta e subirmos para as mansões celestiais ao lado de Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Vamos encerrar com uma oração. Senhor Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por boa parte dessa manhã que nos deste. Obrigado pela oportunidade de abrir a Tua palavra no Apocalipse capítulo 6. Obrigado por ter nos demonstrado em que período da história nós estamos, em que os sinais já aconteceram e que agora depende de nós, as Suas testemunhas, pregarmos o Evangelho. Que nós possamos testemunhar ao mundo, não advogar, não mostrar a verdade, mas através da nossa vida que foi entregue a Ti, a nossa confiança, a nossa vida depositada aos Teus pés, as pessoas também possam receber todo o Evangelho e assim o Senhor possa voltar e nós estarmos fora das cavernas, nós possamos estar acima dos montes e possamos dizer, este é o nosso Deus a quem aguardávamos. Que tenha misericórdia, Senhor, daqueles que não estão entendendo o livro de Apocalipse. Que o Senhor possa, através do Espírito Santo, tocar no mais profundo do nosso ser. Nós possamos ler, ouvir e compreender, colocando em prática a Tua palavra, para que logo, logo, nós possamos sair desse Covid e de outros males que possam vir. E possamos estar no novo mundo, no novo céu e na nova terra, onde não haverá mais dor, sofrimento, onde o Senhor irá enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Fique conosco, nos abençoe. É o que pedimos pelo sangue de Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Até a próxima.